Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Isaías 64. Eu quero ler com os irmãos inicialmente o versículo de número 4. Amém? Todos acharam? Isaías 64, finalzinho, versículo 4. Esse versículo muito bonito, esse versículo. E eu estava orando e meditando nessa tarde, o Senhor me levou a esse versículo. Está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que nós necessitamos, ó Senhor, neste momento. Tu tens toda a liberdade, tu és Senhor, ó Pai. E nós queremos estar aqui diante de ti com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração, Senhor, como uma terra preparada, arada, adubada, pronta para receber uma semente poderosa que é a tua palavra, Pai. Que sejamos transformados, ó Pai, por esta palavra, Senhor, e que ela fique gravada no nosso coração. Faz, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, através da tua palavra, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava lendo e meditando naquilo que está escrito nesse versículo. E Deus me levou a entender que a maneira como Ele trabalha, Deus trabalha em silêncio e no secreto. É o que está escrito aqui. Está escrito que desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu. Então, Deus trabalha em silêncio. Diz aqui mais, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti. Então Deus trabalha no secreto para nós. Muitas vezes a gente está querendo ouvir alguma coisa e a gente fica buscando ouvir alguma coisa. O que será que Deus vai fazer na minha vida? Eu quero ouvir o que Deus vai falar, o que Ele vai fazer na minha vida. Não é que Deus não fale. Deus fala, mas Deus muitas vezes também não fala. O que é isso, pastor? Por exemplo, o exemplo de José. Deus mostrou para ele o que iria acontecer no futuro, então Deus falou com ele. Ele teve sonhos acerca dos feixes de trigo, ele teve sonhos acerca do sol, da lua e das estrelas. Deus falou com ele. Mas quando ele é traído pelos seus irmãos, ele é levado para o Egito, e ele está ali passando pelos momentos mais difíceis da sua vida, porque ninguém gosta de ser traído, vendido, ninguém quer ser escravo, e um homem livre foi escravizado. E quando a gente olha por todo esse processo na vida de José, em nenhum momento vai dizer que Deus falou com ele. Deus não disse para ele: olha, vou te levar para o Egito, te prepara, você vai ser traído pelos seus irmãos, te prepara, você vai ser escravizado. Não, Deus não falou nada. Deus simplesmente falou algo que ele iria fazer, mas Deus não disse como iria fazer. E José passa por esse trabalhar de Deus. Durante o tempo que ele está ali, ele não ouviu nada, mas ele continuou crendo. Ele não viu nada, mas ele continuou crendo. E é isso que você precisa entender, é isso que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, que muitas vezes durante o processo do trabalhar de Deus, nós não vamos ouvir nada, nem vamos ver nada, mas não significa que Deus não esteja trabalhando, porque Ele vai trabalhar dessa maneira, em silêncio e no secreto. Amém? Para nos levar lá onde Ele nos mostrou.
Deus trabalhou na vida de José para levar ele lá onde ele tinha mostrado. Deus mostrou que os seus irmãos, que seus familiares iriam se curvar diante dele. Mas não foi imediatamente nem instantaneamente. Teve um trabalhar, um processo de Deus na vida dele que levou ele até esse lugar. Mas Deus não, durante esse processo, Deus não falou para ele, olha, vai acontecer isso, olha, porque às vezes a gente fica nessa expectativa de que Deus dê cada detalhe do que vai acontecer na nossa vida. A gente quer que Deus entregue um roteiro para nós, e Deus não age assim, Deus não trabalha assim. Deus tem a sua maneira de trabalhar em silêncio e no secreto. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor me lembrou de outro texto, e eu quero te convidar a abrir em Esther, no capítulo 6. Porque o que Deus faz muitas vezes é incompreensível para nós. E eu gosto muito do livro de Jó, principalmente quando ele chega no final, porque ele passa o livro todo pedindo explicações para Deus, pedindo as razões para Deus do porquê que ele está passando por aquilo, porquê. Jó tem uma ânsia muito grande de ouvir Deus explicar para ele. Deus não fala nada, Deus só vai falar lá no final. E o que Deus vai falar é exatamente aquilo que nós precisamos entender. Nós não estamos no nível de entender o que Deus faz. É por isso que Deus não fala. Porque nós não temos a capacidade de enxergar como Ele enxerga. Nós não temos a capacidade de entender como Ele entende. Por isso Ele diz, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, são bem mais altos. Nós não podemos entender e compreender o trabalhar de Deus. E aqui no capítulo 6 de Esther, diz assim, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de que Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e que galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e os servos lhe disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Irmãos, quando Deus está trabalhando, para alguns ele faz dormir e dá sonho, mas para outros ele tira o sono. Faraó, Deus fez dormir e deu um sonho para ele que José interpretou. Nabucodonosor dormiu e teve sonhos que Daniel interpretou. Mas o rei Assuero, Deus tirou foi o sono. Você não vai dormir. Você vai ter uma insônia. Essa noite você não dorme, Assuero. E o rei fica ali inquieto. E ele procurando passar o tempo, porque o sono não vinha, ele manda trazer o livro das memórias das crônicas, porque Deus está trabalhando. Mardoqueu não tem a menor ideia de que o rei perdeu a sua noite de sono. Mardoqueu não tem a menor ideia de que aquilo que ele fez foi registrado nas crônicas do rei. Mardoqueu está sob a ameaça da morte, porque se levanta um inimigo, se levanta um adversário para destruir a vida de Mardoqueu, e não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus. Mas Deus está trabalhando no secreto e em silêncio. E Deus está enxergando toda a conspiração, Deus está enxergando todas as ameaças, Deus está enxergando todo o trabalhar do inimigo, aleluia, mas Deus também está trabalhando, aleluia. E Deus tira então o sono do rei, e o rei então ali, não por acaso, mas por uma providência. Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com providência, pela providência divina. Verso 2, ele acha escrito, aleluia, que Mardoqueu tinha denunciado uma conspiração para a morte do rei. E o rei, por causa daquilo que Mardoqueu tinha feito, escapou de ser morto. Então o rei pergunta, olha, o que se fez? Que honra se deu a Mardoqueu por isso? Nada foi feito. Esse também é um trabalhar de Deus. Eu quero que você entenda isso. Porque algumas vezes nós vamos ser esquecidos. Porque algumas vezes nós parece que vamos ser injustiçados. Mas não se entristeça. Mas não se indigne. Deus sabe. Deus está trabalhando.
Porque se Mardoqueu recebe a recompensa naquele dia, ele não teria nada para receber agora. A mesma coisa acontece com José quando ele está na prisão e vai para lá o copeiro do rei e o padeiro do rei. E lá na prisão ele interpreta o sonho de ambos. O padeiro infelizmente vai morrer, mas o copeiro vai ser restaurado. E a palavra de Deus diz que quando José interpreta o sonho do copeiro, José pede para o copeiro: olha, quando você voltar para a presença de Faraó, lembra de mim. Conta para Faraó a minha história. Eu estou preso aqui injustamente, aconteceu isso. Mas a palavra de Deus diz que quando o copeiro volta para a presença do Faraó, ele se esquece de José. E 2 anos se passam em que o copeiro se esqueceu de José. Não se preocupe. Se alguém vai esquecer de você, você fez o bem por uma pessoa, você orou por uma pessoa, você batalhou por uma pessoa, e Deus abençoou aquela pessoa, parece que de repente ela se esqueceu de você. Não se entristeça, não fique indignado, Deus está trabalhando, aleluia. Deus sabe o momento certo, aleluia. Diz a palavra de Deus que num determinado dia o faraó amanheceu inquieto, está perturbado, porque ele sonhou um sonho. Ele manda chamar então os seus astrólogos, os seus magos, os seus encantadores, ele manda chamar os sábios do Egito, ele conta o sonho, mas ninguém há que dê a interpretação do sonho. Mas parece que por um acaso, mas não é um acaso, é a providência de Deus. O copeiro começa a prestar atenção naquilo que está acontecendo. O copeiro começa a prestar atenção na conversa do faraó e na conversa dos seus sábios, dos seus magos, dos seus encantadores. E o copeiro começa a compreender que há um sonho. O faraó teve um sonho, ninguém há que interprete o sonho, ninguém consegue revelar o que acontece no sonho. O faraó parece que está irado. Então, pela providência divina, o copeiro cria coragem, chega até o faraó e diz: olha, dos meus pecados eu me lembro hoje. Quando se indignou contra mim, quando me mandou para a casa do cárcere, lá na casa do cárcere, o padeiro e eu tivemos um sonho, cada um teve um sonho diferente, mas havia lá um servo hebreu, aleluia, que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e como ele interpretou nossos sonhos, assim aconteceu. Então o faraó dá ordem: manda chamar a esse jovem, aleluia. Se o copeiro não tivesse se esquecido de José e tivesse tirado José da casa do cárcere, quem sabe José a essa altura, talvez em liberdade, tivesse voltado para a casa do seu pai, não estaria mais ali no Egito, para que Deus cumprisse aquilo que Deus havia planejado e traçado para a sua vida, de colocar a José como governador do Egito. A mesma coisa o Mardoqueu, parece que o tempo se passou e nada aconteceu, mas Deus estava trabalhando, aleluia. Quando Mardoqueu, ele presencia a conversa dos guardas e ele denuncia o que está acontecendo, ele faz isso sem nenhuma segunda intenção. Está lá no capítulo 2, do versículo 21 a 23, vai narrar o que acontece. Amã não é inimigo de Mardoqueu, Amã não mandou matar os judeus, então aquilo que Mardoqueu faz sem nenhuma segunda intenção. Ele não está fazendo isso porque ele está pensando numa recompensa, ele não está fazendo aquilo porque ele está buscando se favorecer, não. Simplesmente Mardoqueu age dessa maneira, porque essa é a natureza do crente. O crente, ele vai abençoar as outras pessoas. O crente de verdade, ele não faz com segundas intenções. Ele não faz tentando tirar proveito de nada. Ele não faz tentando se favorecer de nada. O crente de verdade, ele vai abençoar, porque ele foi abençoado. Ele vai fazer o bem, porque ele recebeu o bem de Deus. Aleluia! Ele vai retribuir aquilo que Deus fez na vida dele com outra pessoa. Aleluia! Mardoqueu age dessa maneira. Aleluia! Mas Deus que tudo vê, aleluia, também registra nos céus, aleluia. Assim como na terra o rei mandou registrar, nos céus também foi registrado. Tudo que você faz, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus está vendo.
mesmo que ninguém esteja vendo. Aparentemente parece que ninguém está vendo. Aparentemente pode ser que ninguém está te valorizando. Deus está vendo. Deus está te valorizando. Aleluia! A palavra de Deus diz: nem um copo de água fria que alguém der para alguém que está fazendo a obra de Deus, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Qual o valor que tem um copo de água? Se a gente for comprar aí fora, vai ter um valor. Mas se você pegar na torneira da sua casa, você nem calcula. Não é verdade? Não faz nem conta de quanto que é. Uma coisa ainda tão barata para nós. Passou alguém na rua, dá um copo de água. Você não vai negar. Dá um copo de água. Por quê? Porque para nós pode ser uma coisa que aparentemente é insignificante. Mas para Deus não. Para Deus não é insignificante. Então nós temos que entender isso. Aleluia. Temos que entender que o nosso Deus, aleluia, tudo vê e tudo contempla. Por isso a palavra de Deus diz que tudo que vier à nossa mão para nós fazermos como se fosse ao Senhor. Mardoqueu agiu para com o rei Assuero de uma maneira como se o rei Assuero fosse o rei hebreu, fosse um rei de Judá. Ele não queria e não quis que o rei Assuero fosse morto da mesma maneira que ele não queria que um rei de Israel morresse. Ele agiu da mesma maneira, e assim a palavra de Deus diz que nós temos que agir da mesma maneira. Por isso a palavra de Deus diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se eu entender que todo o bem que eu fizer para o meu próximo, Deus vai retribuir para mim, é Deus que vai retribuir. Então meu coração vai se abrir. Então meu coração vai tirar todas as barreiras e eu vou querer me interessar pela vida do meu irmão. Eu não vou me importar de orar por ele. Eu não vou me importar de estar junto com ele no momento da aflição e da adversidade, porque eu vou entender, aleluia, que é dando que se recebe. E mais uma vez eu me lembro do finalzinho do livro de Jó. E diz assim a palavra do Senhor, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Jó não está orando por si, Jó está orando pelos seus amigos. Jó está pedindo a Deus que abençoe os seus amigos, mas Deus está abençoando a Jó, enquanto ele está orando pelos seus amigos. Aleluia! A Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Muitas vezes a gente associa isso à parte financeira, e está certo, nós podemos associar com oferta, nós podemos associar isso com dízimo, mas também nós podemos associar com as orações, que muitas vezes a gente tem que gastar, não por obrigação, mas por amor. Eu vou ver uma necessidade do meu irmão, vou orar por ele. Ô Senhor Jesus, vou me unir com o meu irmão na oração aqui. Está passando por uma luta, está passando por uma aflição, está passando por um problema. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos com quem se alegra e chorarmos com os que choram. Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos pensar só em nós mesmos. Nós temos que aprender isso, aleluia. Chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, orar uns pelos outros. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, versículo 4, Amã está planejando matar Mardoqueu, Amã está planejando matar os judeus, mas olha o que Deus faz. Versículo 4, então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem, de cuja honra o rei se agrada, traga-se a veste real, de que o rei se costuma vestir, e monte o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores.
e vistam dele aquele homem, de cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem, cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Então Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Aleluia! Olha como Deus é maravilhoso. O homem estava com ódio de Mardoqueu, não podia ver Mardoqueu. Mandou construir uma forca na sua própria casa para enforcar Mardoqueu. Planejou destruir todos os judeus. Mas o nosso Deus, que trabalha em silêncio e no secreto, em favor daqueles que nele esperam, aleluia, está fazendo com que a maldição se transforme em bênção. Está fazendo com que a aparente derrota se transforme em vitória. Esse é o nosso Deus. Por isso a Bíblia diz para nós esperarmos no Senhor. Não se precipite, meu irmão. Não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração. Confia no Senhor, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Salmo 37. E o mais, tudo Ele fará. Quem é que faz? O Senhor. Se você quiser fazer, Deus não vai fazer. Se você quiser fazer as coisas do teu jeito, Deus não vai fazer. Se você quiser passar na frente de Deus, Deus não vai fazer. Mas se você souber esperar no Senhor e confiar nele, Ele tudo fará. Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos agradecer a esse Deus. Você está aqui junto comigo, e você não tem ideia do que Deus está fazendo, mas eu quero que você tenha uma certeza no teu coração, Deus está trabalhando nesse momento. Feche os teus olhos, aleluia.